Graça e paz, meus amados. Eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada no YouTube, trazendo mais uma mensagem da graça para vocês, onde eu estou trazendo uma série de vídeos. Na verdade, é um vídeo só com uma série de partes, que fala sobre o perigo das igrejas que vivem no evangelho da lei de Moisés. O que vocês estão correndo dentro dessas igrejas? Então, fique atento e fique alerta. Hoje a gente está trazendo aqui uns vídeos mostrando para vocês. E hoje neste vídeo eu quero mostrar para vocês que existem dois evangelhos, sempre existiu. Paulo fala de um outro evangelho. Evangelho da lei, de circuncisão, e o evangelho da graça, que é o evangelho da circuncisão. O evangelho da graça é o mesmo da incircuncisão. E o evangelho da lei é o evangelho da circuncisão. Os dois evangelhos. O evangelho da lei é o evangelho da circuncisão. O evangelho da graça é o evangelho da incircuncisão. Você está vendo que a palavra circuncisão e circuncisão parece que um agride o outro. Um anula o outro, né, meu irmão? E é verdade. E é verdade. Então eu quero mostrar para vocês que o Novo Testamento não é quando você abre a Bíblia, no começo de Mateus, no término de Malaquias, que tem aquela página branca e escrita Novo Testamento. Sim, tudo bem que é um Novo Testamento. Mas a graça não começa ali. Porque muita gente lê os livros históricos, a biografia de Cristo. Os apóstolos que foram enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel, pensando que eles é o da incircuncisão, que veio para os gentios. Não, eles foram para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel é um evangelho. E para o gentio é a graça, é outro evangelho. E quando você está com Cristo, antes dele ser crucificado, você está debaixo dos livros históricos, da transição da lei para a graça. Você não está na graça. Você vai estar na graça na crucificação e ressurreição. O Cristo crucificado diante, que foi um evangelho que foi dado a Paulo. Então não pense que você lê os evangelhos para as ovelhas perdidas da casa de Israel é o evangelho que vai lhe trazer o benefício que Jesus ganhou na cruz a favor de nós. Não, ali é a transição, foi para transportar os que estavam em treva para o reino da luz. Lê lá Gálatas 4 que diz lá. E Jesus veio debaixo da lei para remir aqueles que estavam debaixo da lei, debaixo das trevas. A treva é lei, não é inferno, não é capeta, não é demônio, é lei. É o ministério de morte. Se você está debaixo da lei, você vai ter pavor, terror, medo, condenação, inferno e morte. Se você vem para a graça, você vai ter vida. Nenhuma condenação há. Você já é um escolhido, um eleito, um predestinado. E cheio de bênçãos espirituais. O que é que você quer estar? Debaixo da lei? Do terror? Ou em Cristo ressuscitado? Que derramou sangue pelos seus pecados e tirou tudo.
ou quer estar antes de Cristo, debaixo do pecado. Por que as igrejas fazem essa confusão? Porque as igrejas não sabem discernir. Ela traz para a cabeça da gente, que eu já fui 25 anos da religião, uma confusão. Eu não sabia o que era pecado e o que não era pecado. Porque não tinha uma explicação. É igual à Trindade. Eles falam da Trindade, mas não lhe dão uma explicação. Hoje que eu vim saber o que é Trindade, que não existe. Se Deus é o único Deus, não há outro Deus adiante dele, ele mesmo fala. Existe manifestação de Deus de 3 maneiras, mas é o mesmo Deus. Não é como ele diz, que são 3 deuses distintos. 3 manifestações. É isso que fala na Bíblia, ele não sabe distinguir e explicar. Na lei ele era o Pai. Na transição, no nascimento de Jesus, Deus se fez filho. E hoje, na graça, Deus se fez Espírito Santo que habita em nós. Mas é o mesmo Deus. Vou explicar para você de novo, meu amado. Na lei, Deus Pai. No nascimento de Jesus, para fazer a transição da lei para a graça, ele é o Deus Filho, Jesus. E quando Jesus ressuscitou, já levantou o terceiro templo dentro de cada um de nós. Nós que somos o templo do Espírito Santo. Deus é Espírito Santo. Os 3 é o mesmo Deus, com 3 manifestações diferentes. Não é 3 deuses distintos que formam a Trindade. Isso é coisa da Igreja Católica. Entendeu a explicação? São coisas da Igreja Católica. E como no Apocalipse 17:5 diz que a mulher é a prostituta mãe, é a Igreja Católica, a grande prostituta mãe. Se tem a mãe, tem as filhas. E as igrejas evangélicas, que estão debaixo de uma trindade de 3 deuses, é a filha da prostituta, a prostitutia. No Apocalipse 18:4, tem uma palavra lá. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Sai de dentro dessas prostitutias, povo meu. Não ocorra. As igrejas jogam para riba da Igreja Católica. Não, é tudo igual. Igreja evangélica e a Igreja Católica, tudo igual. Qual é a diferença? Que um adora a imagem, outro adora o pastor. Não há diferença. A diferença da católica é que adora a imagem. Mas a gospel, a diz chamada evangélica, adora o pastor. Idolatra o pastor. Só ouve o pastor. Como lá tem os manuscritos, que é feito pelo cada um santo de cada uma imagem, e eles obedecem cada um santo daquele, cada santo é o pastor, que os religiosos obedecem. Não há diferença. É a prostituta mãe e a prostituta filha. Preste atenção. Amém, meu amado? Vamos lá. Eu peço, meus amados, que nós, da graça, a gente não tem um templo, não temos um tabernáculo, não temos uma sinagoga, nós não temos uma igreja, porque a igreja é nós. A gente não abrimos uma casa para precisar de equipamento, de pagar aluguel, para que eu dependa
dos dízimos das ofertas de vocês. Que dízimo foi para os judeus. E nós somos gentios. Nós não somos judeus. Dízimo era mantimento, não era dinheiro. Mas como hoje você está dentro da cidade grande, onde você não pode plantar para dar o mantimento, você podia comprar o mantimento e dar o dinheiro para ele comprar o mantimento, tudo bem. Mas isso era para os judeus. E só quem podia tirar dízimo era os levitas. E o sacerdócio levita mudou, acabou em Caifás, acabou. Já mudou. A oferta que você tira, até que Paulo fala das ofertas. Quando Paulo fala aquele que dá com alegria, não dá por Deus, que ama o que dá. Deus ama o que dá com alegria, não por necessidade, não o que dá por tristeza. Paulo está falando de uma oferta. Para aquele tempo. Para os irmãos que estavam derrotados em guerra. E para os judeus. Hoje, a gente podia voltar aos cultos da igreja primitiva, nas casas. Porque se você faz culto na casa, e hoje Deus levantou essa ferramenta abençoada que é o YouTube, que você não precisa de dinheiro para levar a mensagem de Deus. Você não precisa de dinheiro para levar a mensagem de Deus. A gente leva a mensagem de Deus, você aonde estiver, você escuta. Meu amado, eu quero explicar para vocês. Quem não tem uma TV na sala da tua casa? Aquele tempo que quem podia ver TV, acabou. O pessoal não podia ver que a TV era o olho da besta, era pecado. Mas nós não estamos debaixo do pecado. Cristo já tirou. Hoje, quando você coloca um pregador da graça, cuidado com os pregadores. Que é o que tem de canalha aí, violando a pregação da graça e acusando nós. Porque eles têm um templo e estão com medo de perder a mamata. Porque a máscara está caindo. As igrejas estavam dizendo, não precisa de igreja. O crente está vendo que ele não precisa de uma igreja para ser de Deus. Que ele já é um escolhido antes da fundação do mundo. Então, meu irmão, você tem na tua casa uma mensagem abençoada na tua TV, com sua família com a Bíblia aberta, conferindo, porque está tudo aqui, ó, para você conferir, versículo, capítulo e livro. Para que você tem que deslocar 1 quilômetro para ir para uma igreja? Não é infantilidade sua, meu amado? Sendo que Deus habita em você. A mensagem funciona em você. Não é a mesma coisa de você estar assistindo aí um homem abençoado trazendo a mensagem e lá na igreja de frente a um pastor, ele falando para você. Qual é a diferença que faz? Diferença de mensagem, de palavra. Porque nós temos palavra e lá não tem palavra. Lá usa um versículo. Expanda para você da coração do homem. Do eu do homem. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Paulo, quando ele teve a revelação de Deus, vou falar um pouquinho de Paulo agora. Ele teve a revelação de Deus. Ele disse, eu conheço um homem. Não sei se é na realidade ou se é na carne, Deus sabe. Você sabe por que Paulo está falando isso? Não foi ele que teve a revelação? Não foi ele que foi no terceiro céu? Não foi ele que recebeu da parte de Deus? E por que ele fala, eu não sei, Deus sabe? Porque Paulo não quer usar o eu. Você não vê Paulo usando o eu. Eu faço. Em nome de Jesus, eu ordeno. Eu mando. Não. Paulo disse, eu conheço um homem que foi até o paraíso e ouviu palavras inefáveis. Não sei se foi no corpo
ou se foi na visão. Deus o sabe. Porque ele está quebrando o meu eu. Eu fui ao céu e eu falei com Deus. E Deus me falou. E ele me mandou e eu faço. Deus tirou. Paulo não quis usar o meu eu. Ele não quis ser soberbo. Eu conheço o homem que foi até o paraíso. Não sei no corpo ou na visão. Deus o sabe. Olha aqui a humildade deste homem, meu amado. Quebrando todos os preceitos. Quebrando todos os preceitos. Mas nós temos o prazer de sair uma légua para ir um culto, aonde Deus não está lá dentro. Sabe para quê? Para quando chegar em casa dizer para a família ou para o vizinho. Sabe aonde eu estava? Em Franco da Rocha. Fui lá, eu fui pegar um culto abençoado. E Deus falou por mim, mentira! Seu soberbo avarento. Meu amado, se Deus habita em mim, se eu sou o templo do Espírito Santo, e se Deus não habita em templo feito por mão de homem, o inferno não existe. Eu sou escolhido antes da fundação do mundo, predestinado. Para que eu ir para uma igreja onde Deus não está lá dentro? Eu reúno com a minha família. E aonde eu me reúno com a minha família, aí está a igreja. Mas eu vejo tanta coisa errada na família, meu amado. A família sai para ir para a igreja. Ouve a verdade. Não reúne o marido em casa com o filho para ouvir um culto. E a mulher vai sozinha buscar Deus aonde não tem Deus. Abandona o mais sagrado na vida dela que Deus fez. A família. Por que que vocês não se reúnem? E outra coisa que eu quero falar para vocês. Se Deus habita em mim, se Jesus está aqui comigo, está ouvindo, Graça? Nildão, Lindinalva, meu amigo Zé Souza, ouve esta mensagem, que tu é um escolhido de Deus. Minha mãe Anitta, escuta esta mensagem. Nete, Carlinho Mara, meu irmão. Seu Emerson, lá em Portugal, que também escuta. Agora eu estou sabendo que as minhas mensagens estão chegando para o Vasco, no Rio de Janeiro. Porque lá no condomínio onde eu trabalho, meu amado, eu não dependo de dízimo, eu trabalho. Tem o seu Daniel. Ei, Daniel! Pai do Tietê, que joga no Vasco. Essa mensagem ele fala para esse pessoal. Valquíria, a mãe do Tietê, ela também escuta a minha mensagem. Jaqueline, irmã de Tietê, jogador do Vasco, jogou no Palmeiras, no São Paulo. Ela escuta essa mensagem. Dona Sandra Gentil, empresária, ela ouve esta mensagem. Seu Gentil, que se candidata direto para deputado, já chegou até a ficar da suplência de deputado suplente, ele também ouve esta mensagem. A minha irmã Graça aí em Porto Seguro, Eliésio, Márcio, senta junto com a sua irmã,
Faz uma família. Escuta a mensagem na sala da tua casa. Tira um dia para fazer isso. Val, Alice, aí em Trancoso. Meu irmão Nildão aí em Iuna, perto da ilha de Comandatuba. Um abraço para vocês todos. Um abraço. Eu quero dizer, se Deus habita em nós, em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus é que ora com gemido, intercede por mim, é com Deus, com gemido. E eu, para Deus falar comigo, eu tenho que usar um terceiro, sair daqui 1 quilômetro, 100 metros, por esses becos, para ir atrás de uma palavra, para que Deus fale comigo, use um terceiro, sendo que Deus está dentro de mim. É muita fraqueza da minha parte, meu amado. É muita, isso não é viver pela fé. Porque se Deus está em mim, e para Ele falar comigo precisa de um terceiro, eu estou com um problema muito sério com Deus, Ele é meu inimigo, eu não sou dele. Eu não tenho nenhuma serventia para Deus. Sendo que eu sou filho dele. Ele está dentro de mim. Eu sou o templo dele. E preciso de um terceiro para poder transportar uma palavra para mim que Deus não quer falar comigo. Meu amado, não está vendo que isso está errado? Você tem que deitar e falar com você. Porque Deus está dentro de você. Baixinho. Não precisa você gritar. Só pensar. O Espírito está dentro de você, te responde. Hoje, na graça, você não precisa mais estar fazendo intercessão. Andar pelo Espírito não é orando. Andar pelo Espírito, meu amado, que Paulo fala, é você estar conectado com os céus, com Deus. É andar conectado com Deus. Em pensamento. Que se você pegar um ônibus e ir gritando, glória, 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 o pessoal vai parar o ônibus e botar você para descer, diz que você está doido, esse cara está doido. Eles não entendem o que é isso. E você está escandalizando. Vamos lá, meu amado. Eu não preciso de ninguém. Porque no tempo da lei, Deus não estava dentro de mim. O Espírito Santo não habitava em mim. Jesus não estava em mim. Então, eu tinha que buscar o Senhor. Por isso que fala buscar o Senhor, quando você pode achar. É Isaías. Isaías está no Velho Testamento, no Antigo Pacto. Hoje é conhecer. E como que você vai buscar algo que está dentro de você? Não, o que está dentro de você, você precisa conhecer. Como é que você vai conhecer? Estudando. E o Espírito que está dentro de você, revelando. Porque a lei de Cristo já está escrita em você. Você já entende. Isso já é revelado dentro de você. Mas você não entende, meu amado. Vai buscar o pastor. Porque nas cartas de Paulo fala tanto de evangelho da verdade. E porque os outros evangelhos da graça ficou ultrapassado. Se Paulo fala tanto do evangelho da verdade, que os outros evangelhos na graça já ficou ultrapassado. Então, para que você vai buscar uma lei ultrapassada? Que Cristo é o fim da lei. Então esquece, meu amado, esquece. Vamos para a graça. Vamos ouvir palavras de bênção. Mas para de confundir que a graça é licença para você pecar. Mentiroso. A graça não é licença para pecar. Em primeiro lugar, os filhos de Deus que são ovelha, ele já nasce com o Espírito que já convence ele. Em segundo lugar, ele sabe o que deve fazer, o que não deve fazer, direcionado pelo Espírito. Agora, quem tem prazer para pecar, para fazer algo errado, é aqueles que não têm o Espírito de Deus. Eles têm prazer na coisa errada. Vamos lá. Outro evangelho, não é o da lei. Gálatas 1:6. Estou muito admirado com
vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e então aceitando outro evangelho, viu lá? 2 evangelhos, meu amado. Eu vou mostrar para vocês de novo, tá? Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Os Gálatas, eles nasceram debaixo da palavra da graça. Paulo já falando a graça. Pedro já demonstrava um pouco da graça. Mas o mesmo Pedro, Tiago e João estava pregando para ele um outros evangelhos da lei, fazendo ele retroceder para debaixo da lei. E quando Paulo viu, Paulo foi lá e deu uma dura. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Este evangelho é o evangelho da circuncisão, ao qual este evangelho é aquele que está debaixo de ordenança. Então, esse mesmo evangelho que vocês estão, está debaixo da lei, dentro das igrejas. Amém, meu amado? Está dentro das igrejas. Então, não dá a entender que há 2 evangelhos, sim, 2 evangelhos, um da lei e outro da graça. Será que a lei ainda está em vigor? Tá? Será que a lei, vamos ver, que a lei está ainda em vigor? Romanos 10:4, porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim, os que crerem é que são aceitos por Deus. Os que creem é que são aceitos por Deus. Está ouvindo aqui, meu amado? Se você retroceder, fazer igual os Gálatas, igual os Hebreus, que também nasceram em graça, eles eram um grupinho de judeus que aceitaram a graça e estavam retrocedendo para a lei. Mas é diferente de hoje. Hoje as igrejas nunca foi de graça. A lei sempre está debaixo da lei, rejeitando a graça. E se você rejeita a graça de Cristo, você não é aceito por Deus. Então, meu amado, você está debaixo de uma maldição, igual eu venho falando em todos os vídeos. Em todos os vídeos eu venho ensinando. Hebreus 7, 18 e 19. Assim a regra antiga, tá vendo? A regra antiga. Porque a lei só trazia regras antigas. Foi anulada, tá vendo aqui? Foi anulada. Por quê? Porque era fraca e inútil. 19. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto de Deus. Já chegamos, tá? Isso aqui foi há 2000 anos atrás. Cristo já fez essa obra aqui na cruz. Já nos conduziu a Deus. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora, nada. Porque a lei vivia sob regra. Igual hoje, regra. Se você
que está debaixo de batismo, está debaixo de regra. Se você aceitou Jesus, porque um pastor mandou seguir a mão, está debaixo de regra. Você não está acreditando na obra feita na cruz. E Jesus já lhe perdoou. Você está precisando do homem para fazer a conexão de você com Deus. Se você jejua, está debaixo de regra. Se você faz uma vigília, você está debaixo de regra. Se você vai para o monte, você está debaixo de regra. Se você faz campanha, você está debaixo de regra. E, por regra, você está no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, tá? Que foi anulada, tá? Que foi anulada. Então você está dentro da água, tá? Está dentro da... Você não pode fazer nada, meu amado. Nada. Vamos lá. Efésios 2, 16 ao que mesmo, meu amado? Vamos ver. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade. Eu acho que até a 15, tá? Até o 15. Eu botei aqui 16 ao que mesmo? A 18, vamos ver lá, eu vou passar o versículo. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos, por meio da cruz. Ele os uniu em um só corpo, os levou de volta para Deus. Uniu em um só corpo as pessoas. Sabe o que foi essa união? No corpo dele, na cruz, tá? Em um só corpo na cruz, tá? Uniu os dois, tá? Povo, tá? Em um só corpo. E nesse corpo também com o corpo dele. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 17. Vamos ver o que fala aqui. Versículo 17, Efésios 2, 16, agora 17. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia. Agora, meu amado, a boa notícia é a boa nova. É o evangelho da graça. Agora, você entra na igreja que fala que você tem pecado. Se Jesus vier, você não vai. E você tem que pedir perdão. Que você tem que aceitar Jesus. Porque se ele vier, você não vai. Você tem que batizar. Que se Jesus vier, você não vai. Você tem que fazer um documento do batismo. Que se Jesus vier, você não vai. Você tem que congregar. Que se Jesus vier e lhe pegar em casa, você não vai. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Porque se Jesus vier, você não vai. Você tem que tomar Santa Ceia para fazer um corpo com ele. Comer do corpo dele do pão. Porque se ele vier, você não vai. Você tem que fazer campanha. Porque se você não fizer campanha, você está em desobediência. Se Jesus vier, você não vai. Você tem que congregar todos os cultos. Porque se Jesus vier, você não vai. Você tem que jejuar para queimar a sua carne. Porque se Jesus não é, você não vai. Vem cá, meu amado. Isso é boa notícia? Isso é boa nova? Será que vocês não se tocam? Isso é boa nova, a qual Jesus veio trazer para nós? Boa nova? Boa nova, o que eu sei é dizer que eu sou salvo.
Boa nova que eu sei é ele dizer que na cruz ele perdoou meus pecados. Boa nova que eu sei é ele dizer que ele morreu pelos seus escolhidos, não foi por todos. Boa nova que eu sei é que quando o corpo vai, o pó volta o pó e o espírito volta a Deus que o deu. Isso sim é boa nova. É isso sim que tem que ser pregado. Isso tudo que eu lhe falei não é boa nova, é destruição, é medo, é angústia, é pavor, é terror. É isso que você vê na igreja, meu amado. Terror. A irmãozinha levantar lá do canto e dizer, eis que Deus manda lhe dizer, para você se consertar com o seu Deus. A irmãozinha levantar e dizer, eis que Deus está me mostrando que tu está em adultério. Isso é boa nova, meu amado. É outro levantar e você dizer, Deus manda dizer para você consertar a tua casa. É o que você vê dentro das templos. Você não vê uma palavra de esperança, de paz. De paz. Boa notícia de paz. Isso aqui você não vê. Boa notícia de paz. Isso aqui é graça. Isso aqui é Efésios 2, 16, 17. Tanto a vocês, os não judeus, como estavam longe de Deus, como aos judeus e que estavam perto de Deus. Agora tudo é um corpo. Isso é boa nova. Tudo é um em espírito. Um em espírito. 18. Olha lá, olha 2, 16, 17 e 18. Eu não tinha marcado lá, tá, irmão? E por meio de Cristo que todos nós, judeu e não judeu, podemos ir pelo o poder de um só Espírito, até a esperança do Pai. Hoje já é realidade. Isso aqui foi há 2000 anos atrás, na cruz. Já aconteceu. Paulo está escrevendo depois, mas esse já foi feito na cruz. Tá? Por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito. E esse Espírito ele é junto com Cristo. Agora todos nós somos um em Cristo. Pela morte de Cristo, o batismo dele ocorre a todos nós. Não precisa mais de se batizar. Você já é batizado pela morte de Cristo. Até a esperança do Pai. Vamos lá. Vamos lá. 19. Portanto, vocês os não judeus não são mais estrangeiro e nem visitante. Nem visitante. Ó, portanto, vocês, os não judeus, os gentios, não são mais estrangeiros e nem visitantes. Agora vocês são concidadãos que pertencem ao povo de Deus. Aleluia. E são membros da família dele. Os gentios que estavam afastados, sem Deus no mundo, que era desprezado e humilhado pelos judeus. Gentio era imundo, não podia entrar nos templos. Era considerado como carne de porco. Jesus reconciliou, trouxe a boa nova, ajuntou. Hoje todos nós somos cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele.
todos nós, ou família de Deus. Mas vocês precisam do pastor. Que não, se o pastor não interceder, não fazer isso aqui que Jesus fez, ele tem que morrer por vocês. Não é? Senão você não faz parte. Eu não preciso de pastor. Eu já sou membro da família dele. Porque ele já me reconciliou. Ele já me visitou. Visitante. E agora vocês são cidadão que pertence ao povo de Deus. Eu sou este povo. Eu não dependo de ninguém. Eu creio. Eu vivo pela fé. Essa fé está implantada em mim e em vocês que acreditam nisso que você está ouvindo através da Bíblia. Isso aqui, meu amado, não foi eu que escrevi. Não foi. Efésios 2, 16 a 19. Efésios 2, 16 a 19, que é para vocês entenderem bem, tá? Porque não está escrito lá, eu me perdi ali e não coloquei. A vontade de fazer o vídeo para vocês, tá, meu amado? Para os a religião, Jesus é um mentiroso. Porque somos membros da família do pastor. Somos membros da família do pastor. E ainda precisamos de salvação. Porque Jesus fracassou. Você não disse que precisa de salvação? Vocês todo dia não têm que ir para o culto com a Bíblia debaixo do braço? Porque se Jesus vir, vocês ficam. Você não disse que é um pecador miserável? Você quer saber o que é um religioso, meu amado? Vai em um templo uma hora, na hora de um culto de doutrina, e vê todo mundo ajoelhado, ajoelha perto do cara. E fica de ouvido aberto, ouvindo a oração dele. Eles oram alto, tá? Pois eles não têm um espírito dentro deles. Eles não acreditam. Então eles oram alto. E você vai ver lá, oh Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um miserável. Eu sou o pó da terra, Senhor, um fracassado. Senhor, tenha misericórdia da minha família para não ir para o inferno. Senhor, cuida de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador, Senhor. Está dizendo que Cristo fracassou. Que Cristo é um fracassado. Que a morte de Cristo, que a graça não fez nada na sua vida. É isso que ele está falando, meu amado. Se Cristo morreu por você perdoou seus pecados e você está debaixo do pecado, você ainda está dizendo que Cristo é um fracassado. Vamos lá. Colossenses 2, 13 a 18. Olha, presta bem atenção a isso aqui, igreja. É, meus amados, é vocês que são igreja, não é o templo de pedra, tá? Preste bem atenção. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. A carne, que imputava a lei. A carne. Por causa da carne que a lei foi imputada, quer dizer. E porque eram não judeus e não tinha a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Está vendo aqui, meu amado? Estamos todos um em Cristo, ressuscitado junto com Cristo. A nossa carne está morta. Hebreus 6, do 3 até o 7. Você vai ver a carne está morta. Hebreus 6, versículo 3 a 7. Vê lá. Nosso velho homem já foi crucificado. Aqui, ó, juntamente com Cristo. Tá? E Deus perdoou todos os nossos pecados. Mas na igreja você não está perdoado. Precisa um pastor interceder por você. Porque aqui Cristo não é quem intercede. Não é assim que está escrito lá em 1 Timóteo 2,5? 2,5? Que o único que intercede, que faz intercessão por nós é Cristo. Entre Cristo e o homem
que é Cristo, entre Deus e o homem, Cristo homem, Cristo não tem o poder de fazer, é o pastor. É o pastor. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo e Deus perdoou todos os nossos pecados. Infelizmente, os religiosos estão atrás ainda do perdão dos pecados, porque não acreditam na palavra de Deus. Então, um monte de fracassado aí, religiosos, incutindo na cabeça das pessoas. Aí a pessoa fica em cima do muro, sem saber o que lado fica. Fica do lado deles, para dar dízimo. 14. Anulou a conta da nossa dívida. Anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nós éramos obrigado a obedecer. E ele acabou com essa conta pregando na cruz. O espírito de dívida, o escrito de dívida, as regras. Acabou. Que era para nós obedecer. Acabou. Hoje não precisa você obedecer mais nada de homem. Não quer dizer que você tem que fazer o que você quer. Porque até mesmo as ovelhas não fazem o que quer. Os filhos de Deus, eles não têm livre-arbítrio para fazer o que quer. Que o Espírito é que nos domina. Somos homens fracos nessa parte. E mansos. E manso. Vamos lá. Versículo 15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos, e das autoridades espiritual. Sabe que você sabe o que é isso aqui? Que quando fala assim, e foi na cruz que Cristo nos livrou. Aqui, ó, no original, não está si, no grego. Ele está nos livrou do poder dos governos e das autoridades espiritual. Nos livrou, não é Cristo que está livre de governo e de autoridade espiritual, porque Cristo é o próprio Espírito. Então isso aqui, ó, não é si. Nos livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente e levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Acabou tudo, tá, irmão? O pessoal foi tudo humilhado. Quando pensou que ele tinha fracassado, que ele tinha morrido, tinha acabado, ele ressuscitou. Então, desfile de vitória. Autoridades espirituais. Autoridades espirituais. Meu amado, o que eu estou cansado de ouvir isso. Você vai na igreja, tem dia que você vê aquelas meninas, aqueles homens. Eles dão testemunho, lá na frente dá testemunho. Que eu vivo feliz, que eu era um fracassado. Mas pastor fulano é meu pai na fé. É meu pai espirituais, é autoridades espirituais. As irmãs que não perdem um culto, porque tem que respeitar a sua autoridade espirituais. Pastor, o pastor. E ele já nos livrou. Ele foi na cruz que Cristo se livrou, nos livrou do poder dos governos, que é potestade, principado,
São isso aqui governos. E das autoridades espirituais. Cristo, da cruz, já te livrou de autoridades espirituais, meu amado. A raiva. Está aqui. Mas o crente religioso só acredita nisso que está aqui na minha Bíblia. Se foi o pastor que estiver dizendo para ele, que é o pastor que é ungido para falar com ele, eu não posso falar. Cristo não pode falar o que está escrito. Porque é o pastor que é a sua autoridade espiritual. E na vida deles, Cristo não tirou. Ele só obedece às suas autoridades espirituais. Difícil para você explicar a realidade do Evangelho. Ainda 16 a 18. Portanto, o que ninguém faça para vocês, leis. Olhe, portanto, que ninguém faça para vocês, leis. Sobre o que deve comer, ou beber, ou sobre os dias santos. Domingo você tem que ir para a igreja, né? Todo domingo. Os dias santos. Ou a festa de lua nova. E o sábado, né? Já viu o sábado? Não sei como o sabático não vê isso aqui. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. E realidade é Cristo. É Cristo. Não deixa que ninguém os humilhe. E afirmando que é melhor do que vocês. Por quê? Melhor que vocês. Porque hoje, nesse plano de graça, é todo mundo igual. Você não tem precisão, nem obrigação de ir a um lugar para ouvir a palavra de Deus. Você não tem um tutor. Você não tem mais um líder espiritual. Porque o seu líder espiritual é o próprio Espírito que está dentro de você. Então, aonde você estiver, dentro da tua casa, com a tua família, ouvindo uma mensagem, que seja no rádio, que seja na TV, que seja o seu marido, que seja o seu amigo, que seja dentro da tua casa, todo mundo reunido, ali está Cristo no meio de vocês. Ali está Cristo no meio de vocês. Então, meu amado, eu aqui afirmo para vocês. Afirmo para vocês. Se vocês já são salvos, os seus pecados já foram tirados, perdoados. Vocês não têm, Cristo já acabou com os seus líderes espirituais. Deus não habita em templo feito por mão de homem. O diabo não existe. Inferno é sepultura. Deus não tem prazer em sacrifício. O que é que você quer inventar mais? O que é que você quer fazer mais, meu amado? Bater de frente com Deus? Deus diz que você não tem pecado e você diz que você é um pecador?
Deus disse que já mudou o sacerdote, que já mudou a lei, e você disse que não mudou. E você ainda quer cumprir os 613 mandamentos, sendo 10 é dado por Deus. Deus deu 10 mandamentos. Vou mostrar isso para vocês. E Moisés, revoltado pelos murmuradores do deserto, ele botou mais 603 da parte dele. Então dá 603 com os 10 de Deus. E Deus também, vendo a situação daqueles homens que estavam fazendo como 10, Deus deixou. Mas Deus não tem prazer em sacrifício. Vou mostrar para vocês. Deus não tem prazer em nosso sofrimento. Deus não tem prazer na morte, por mais que você seja ímpio. Porque Deus é amor. Deus é amor. Hebreus 7,12. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Mudou o sacerdócio. Cristo é o sumo sacerdote. Acabou a lei. Mudou a lei. Mas vocês vivem debaixo da lei. Quando vocês entram em um templo, vocês já estão debaixo da lei. Amém, meu amado? Que Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo, que eu vou terminar. Ainda não terminei, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês. Está vendo uma camisa aqui? Azul. Jovem, essa é a sua única saída. É se reconciliar. Não é aceitar Jesus. Porque os que são de Jesus reconciliam. Os que não são, não aceitam. É se reconciliar. O nosso ministério é de reconciliação. Reconciliar não é fazer aceitar Jesus. É fazer voltar para aquele a qual ele está esquecido. É lembrar de onde ele caiu e voltar. Vai estar lá no Apocalipse. Então, meu amado, quando você... Eu sempre uso a mesma roupa para facilitar os vídeos. Eu estou hoje com essa camisa azul, com essa palavra aqui. Essa série de vídeos que eu vou falar sobre a maldição daqueles que estão debaixo da lei. Eu vou estar sempre com essa mesma camisa. Você me vê com essa camisa, é um vídeo que faz parte desse vídeo. Desta série. Esse é o 5º vídeo que eu faço hoje. Amanhã eu vou fazer mais uns 5. Ainda dentro desse mesmo objetivo. É tudo um vídeo, dividido em várias partes para não cansar vocês. Amém? Eu peço, quando você vê esta camisa azul, com esse nomezinho aqui, você vai reconhecer. Ou põe lá, faz parte daquele vídeo. Tá? Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, vídeo 6, 7, vídeo 8. Eu vou estar tudo com esta camisa. É o mesmo vídeo em várias partes, com a mesma roupa, para facilitar, para vocês aprenderem. Porque se você estiver no vídeo 3, lembre que você está no 3. Que você precisa assistir o 1, o 2, para poder entender o 3. Então você vai entender a mensagem direitinho quando você assistir todos os vídeos. Reserve um tempo para você. Assistir hoje, outra amanhã, essa semana, na outra semana. Assim como você quiser. Tá, meu amado? Que Deus abençoe. Dê like. Ajude a gente. Tá? Ajude nós em nome de Jesus. Tá? A gente não pega dízimo. A gente não pega oferta. A gente não precisa de ajuda. A única ajuda que nós da graça precisa, eu estou falando por mim, é que você dê like. Para que o YouTube reconheça o meu trabalho. E o YouTube mesmo é que espalha os meus vídeos, mandando para todo lugar, para que este povo venha estar liberto de debaixo da escravidão das religiões. Amém, meu amado? Que Deus abençoe.